Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo de dicas de Cartola FC aqui no canal do Stats. Estamos chegando aí para a rodada 30, estamos chegando na reta final, faltam cada vez menos rodadas, entramos aí no mês de novembro, né? O último mês válido para o Cartola FC, talvez a última oportunidade de tirar um dinheirinho nas ligas ou uma grande oportunidade aí de pegar o primeiro colocado ou manter aí a sua primeira colocação na sua liga. Tem sempre as ligas de tiro curto, então ainda tem grandes opções aí para você faturar uma graninha com Cartola. Mas vamos falar então dessa rodada 30. Lembrando que o jogo entre Atlético Goianiense e Juventude não será válido, o jogo foi adiado, então teremos 9 jogos. São esses 9 jogos que estão na tela aí. Vamos então, antes da gente começar a falar sobre as dicas, vou separar alguns pontos assim importantes. Primeiro lembrando que hoje ainda é quinta-feira, a gente está gravando esse vídeo um pouco mais cedo, vão ter jogos ainda aí nesse meio de caminho, o Flamengo joga, por exemplo, então só lembrar alguns pontos antes de falar sobre as dicas por posição, já pedindo aí para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. E o primeiro ponto é exatamente o Flamengo, né? Ele joga nessa sexta e depois joga na segunda, que é o jogo contra a Chapecoense lá em Chapecó. O mercado fecha sábado e o time viaja domingo para o jogo. Então pode ser que o mercado feche no momento que a gente não sabe nem a lista de relacionados ainda. Vamos acompanhar as notícias, que pode ser que o time vá misto. E aí isso muda bastante até a configuração do time. Mas, de qualquer forma, fiquem atentos porque o banco de reserva pode ser bastante importante. Outro ponto aí também para a gente destacar. O Atlético está quase numa contagem regressiva aí para ser campeão, né? 94% de chance de título. Pega um América em boa fase, mas joga em casa, é favorito. E com certeza vale a pena escalar alguns jogadores. A gente vai falar sobre eles, mas já adianto que Guilherme Arana, Zaratio e Hulk estarão nas dicas. Tem também aí uma rodada de Grenal, né? Jogo com tendência de pênalti. Vai sair lá na análise da arbitragem, vocês vão ver. Vale ficar de olho nisso. É um jogo muito importante, né? Porque o Grêmio pode se afundar de vez se perder o clássico. Talvez seja aí o tiro de misericórdia. É sempre um jogo complicado, um jogo com muitos cartões, mas tem algumas opções aí, uma ou outra interessante que podem se destacar. Por fim, uma dica mais geral é que, como aconteceu nessa última rodada, que o Rafael Veiga puniu muito, nessa reta final vale muito a pena escalar os jogadores que já estão consagrados, porque depois de 29 rodadas a gente já tem uma média aí, uma amostragem bem maior dos jogos. Então você já sabe quais são os jogadores que estão bem, os jogadores que não estão tão bem. Foquem nesses caras que estão pontuando muito bem, porque não escalá-los pode significar uma punida aí muito forte. E a gente viu nessa última rodada o que aconteceu com o Rafael Veiga. Beleza, pessoal? Então vou começar aqui na tela para falar sobre as posições. Começando pelo gol, a gente vê aí que o Diego Alves, por exemplo, contra a Chapecoense pode ser uma opção interessante. A gente tem o próprio Cássio, né? O Cássio volta aí depois de ter ficado de fora na última rodada, né? Tava suspenso. Um goleiro com já 100 defesas no campeonato, quase 4 por jogo. Eu diria que talvez o Everson seja uma opção das mais interessantes, mas o Atlético Mineiro não tem segurado o SG, né? Vale ficar de olho nisso, porque ele é um cara assim, que tem uma média interessante, consegue fazer ali 2, 3 pontos, mas se o Atlético não segura o SG, fica um pouco mais complicado. E aí a gente vê também outras opções interessantes. O próximo Danilo Fernandes é um goleiro barato. Tem o João Ricardo do Ceará. São caras que podem fazer você economizar. Teve muita gente que perdeu bastante cartoletas aí. Talvez a principal dica seja economizar no gol. O Stats, por exemplo, tem 125,82. Então, com certeza, para escalar os craques lá na frente, vai precisar dar uma economizada na defesa. E aí, com certeza, vamos escalar os goleiros mais baratos, né? Que vão ficar mais em conta. Passando então para a lateral. Guilherme Arana é um cara que tem decidido bastante, né? E ao mesmo tempo ele tem pontuado muito bem. O Arana no ano passado era um lateral conhecido por se destacar nas decisões, mas esse ano ele está conseguindo ter uma boa pontuação líquida também, principalmente porque finaliza, tem alguns desarmes ali. Então ele é um cara aí que você vê que está tudo verdinho, né? Tem tido excelentes pontuações, vai ser uma das unanimidades da rodada. Outras boas opções. Marcos Rocha do Palmeiras, também é um lateral conhecido por conseguir pontuar bem aí mesmo sem decisão. Tem o Piquerez também, que pode ser aí uma opção alternativa, né? Mas
Eu acredito que o Marcos Rocha seja um cara mais interessante nesse momento, porque ele não está como provável. Acredito que Mateuzinho do Flamengo também, resta saber quem é que vai jogar, mas caso ele seja confirmado, é uma opção interessante. É um cara que dá muitas assistências. E aí você tá também outros como o Fagner, o próprio Juninho Capixaba, são outros jogadores bem interessantes para essa rodada. Então, vamos seguindo aqui, passando para falar dois zagueiros. Dois zagueiros que eu acho interessante, que eles pontuam bem, sem decisão e podem ter o SG na rodada, são Arboleda e Nino. Eles estão aqui, são aí até duas opções um pouco diferentes do que a gente vê normalmente. Resta saber quem serão os zagueiros do Flamengo. Você vê que nesse momento o Rodrigo Caio, William Arão e Davi Luiz estão confirmados, né, como prováveis, mas a gente não sabe se o time do Flamengo vai titular, se vai misto. A gente sempre fala do Arão porque ele é um lateral, ele é um zagueiro que joga no meio, é sempre uma opção interessante por causa desse SG. E aí a gente completa com outras opções interessantes. O João Vitor é o zagueiro mais regular do Corinthians, né? Ele é um cara que não é um cara que pontua tanto sem decisão, mas ele tem uma boa média. Ele teve aí 3.4 no último jogo sem decisão. É um cara interessante. No Galo, a gente tem o Júnior Alonso, que é mais regular. E aí a gente tem o Nathan Silva, que vem de alguns gols seguidos aí, mas já fez 2 pontuações negativas. Então é sempre uma lembrança que o zagueiro ser muito ofensivo é importante, mas ele não vai conseguir manter essa média. Mas quem sabe aí ele não apareça de novo no ataque e consiga entregar mais uns golzinhos, mas o Júnior Alonso é um cara mais regular. Passando para o meio campo, sem dúvida Rafael Veiga é uma opção. Tem um clássico, é um jogo difícil, mas é um cara em excelente fase. E aí já complemento também com o Gustavo Scarpa, porque ele é o grande cara das assistências aí no campeonato, né? Já tá com 9 assistências, voltou a jogar bem, teve 2 pontuações excelentes, até uma dobrada aí pode ser uma opção interessante. O Vina foi um cara também que na última rodada fez o gol de pênalti. É aquela história, o Vina pontua com decisão, é o batedor de pênalti. Não é um cara que vai brilhar muitas vezes, mas tem um jogo interessante contra o Cuiabá, que ele pode se destacar. E aí, complementando, tem o Zaratio, né? O Zaratio passou uma fase bem ruim aí, jogando mal. Mas agora, ele foi bem no último jogo, fez 5.7 e fez gol no jogo contra o Grêmio. Foi um jogo que não valeu pro Cartola, então é uma opção interessante. Nesse momento, Andrés Pereira é o meia mais escalado da rodada. É um cara que alterna boas pontuações, com algumas nem tão boas, mas é um cara que tá sempre pontuando e é um homem das bolas paradas do Flamengo. Isso conta bastante. Tem um confronto muito favorável contra a Chapecoense. Se for confirmado, é uma excelente opção. E aí, vale ficar de olho também se o Everton Ribeiro joga. E tem também o Renato Augusto, que é um cara que vem muito desvalorizado. Então, para quem quer ganhar umas cartoletas aí, ele foi muito mal no último jogo. Pode ser uma boa opção para você dar uma turbinada aí no seu patrimônio nesse final de campeonato. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui passar pro ataque para fechar o vídeo. Já aparecendo o Hulk aqui, né, que é o melhor jogador do campeonato. Ele não é um cara que tá pontuando bem sempre. Às vezes ele dá uma decepcionada, mas vale sempre o destaque porque ele tá jogando muito bem. Bruno Henrique e Gabigol são duas excelentes opções de se jogarem, principalmente por causa desse confronto mais favorável. O Bruno Henrique tem jogado até melhor, mas o Gabigol é um cara decisivo. Nesse último jogo aí, fez 2 gols contra o Atlético Paranaense, voltou a marcar. Duas opções bem interessantes. Outros 2 caras, Roger Guedes, também passou por uma seca aí, fez o gol da vitória no último minuto, no último jogo. Enfrenta um Fortaleza em casa, um confronto direto ali na briga pela Libertadores. Com certeza vai ser bem escalado também. Mesmo caso do Arthur, que por muitas vezes passa esquecido, mas é um cara que dá muitas assistências. Você vê que ele tem 14 decisões e 21 jogos no Cartola, são 7 gols e 7 assistências. Depois que o Claudinho foi embora, é a grande referência do time, vale ficar de olho nele. E aí alguns caras, se você quiser apostar, tem o próprio Diego Costa, vamos ver se ele joga, se ele vai ser titular. Confirmado, é uma boa aposta. É um cara aí que, mesmo não tendo feito gol nos últimos jogos, tem tido uma boa pontuação líquida porque participa bastante do jogo. E aí um cara mais baratinho, que se você quiser apostar no Grenal, é o Yuri Alberto. Vem numa escadinha, né, numa descendente, depois de um hat-trick, mas é um cara que continua entregando boas pontuações e é o jogador mais incisivo desse time do Inter aí. Pode ser uma boa opção para você apostar e se diferenciar no seu time.
Então, pessoal, é isso. Quero pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. É lá que a gente vai postar as nossas dicas consolidadas por posição, provavelmente amanhã à noite. Então, um grande abraço e sorte nessa rodada 30 do Cartola.